Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim e nessa sexta-feira de volta com as informações do CropView. Aqui comigo a Cristina Queiroz, lá da Rural Tecnologia. Ela vai contar um pouquinho para a gente como anda a safra de trigo lá no Paraná. A Cristina pesquisou, foi saber como é que anda a situação e descobriu que quem plantou um pouquinho mais tarde, acabou tendo algum problema aí com a falta d'água. Ela vai mostrar para a gente as consequências desse atraso no plantio. Nem é atraso, enfim, mas quem deixou para plantar mais tarde, mesmo dentro da janela, mas quem plantou mais tarde, acabou sendo penalizado aí um pouquinho. É isso, Cristina? Seja bem-vinda. Obrigado pela participação. É isso. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É isso mesmo. Eu escolhi aqui a região de Londrina, andei batendo um papo com o pessoal de lá e nós vimos aqui que quem plantou lá perto do dia 20 de abril acabou com uma condição melhor em relação às chuvas. Né? Vinha chovendo bastante, né? Vinha de uma época chuvosa, enfim, e depois a chuva deu uma recolhida. Então, a gente tem aí uma colheita prestes a acontecer. A colheita deve começar aí no finalzinho de agosto, início de setembro. E o que a gente pode ter de expectativa aí em relação à produtividade? O que o CropView está mostrando para a gente, Cristina? Então, Alex, vou colocar aqui na tela para vocês. Eu fiz duas simulações. Uma de plantio em 19 de abril e uma de plantio em 2 de maio, tá? A gente pode ver aqui na tela, momento atual, o que está acontecendo. O plantio de 19 de abril, ele está com uma produtividade de 80%. E o plantio de 2 de maio está com uma produtividade de 60%. Nesse momento? Neste momento. O momento de colheita cai um pouquinho, justamente por essa falta de chuva que começou, teve uma chuva muito grande, né, ela concentrou e faltou um pouco. Lógico que aqui nós estamos falando de uma chuva média do município, nós não estamos falando das propriedades em particulares, né? Dentro do município certamente houveram lugares onde acabou chovendo um pouco mais, a chuva se delongou, outros lugares até que começou mais cedo e penalizou um pouco mais. Mas na média, nós temos aqui que indicando uma colheita com quem plantiu em 19 do 4 de 77% de produtividade e em 2 do 5 de 58% de produtividade. Vamos ver quais são os detalhes, aonde que foi penalizada aí a produção, Cristina? Vamos sim. Vamos começar aqui com o 19 do 4. Que é a data que tem melhor desempenho. Isso. Nós temos aqui, eu fiz um ciclo de 140 dias e uma produtividade potencial de 70 sacas por hectare. Deixa eu ajustar aqui a tela para a gente ver, inclusive, a penalização. Olha só, nós começamos, né, desde a data de plantio, nós começamos o ciclo com bastante chuva. Você vê que por decêndio aqui, 74, 49, acumulou, né, até 17/6, acumulou 398 milímetros. Então, nós temos aqui excedentes, grandes excedentes. O que deu um bom desempenho aí, um bom desenvolvimento para a planta, né? Garantindo quase o potencial, praticamente o potencial produtivo da planta aí, Cristina. Potencial, não chegou a afetar nada. Foi o que excedeu não prejudicou a planta nesse momento em termos de produtividade. Mas a partir de 17/6, nós vemos que as chuvas cessaram. E elas cessaram de uma forma meio abrupta, né? Você vê que com 10 dias, 9 milímetros, falando de do município todo, e na sequência aos 0 milímetros. Voltamos a ter chuva agora em agosto só. E mesmo assim, muito pouca chuva, né? 2 milímetros, 6 milímetros. Sim. Você pode ver que aqui no déficit hídrico ele acusa uma falta, não é uma falta grande, né? Nós falamos aqui de 1 milímetro, 2 milímetros, mas que para a necessidade desse cultivar faltou um pouco. Tanto que quando nós chegamos no momento atual, que vai agora até o dia 16, que acumula um decêndio de 6 milímetros, ele já cai de uma produtividade de 80% para 78%. E entra no período de maturação aqui, ainda acusando um pouquinho de falta.
Aham. caindo para 77. Mas no período de colheita tem aí 18 milímetros. Não é uma chuva muito significativa que possa atrapalhar o trabalho de colheita não, né, Cristina? Como ela está uma chuva, uma previsão, Ah, e ela está uma previsão média para o município inteiro, né? Eu não acredito que ela vá ser uma chuva que vá se concentrar e chegar a atrapalhar a colheita. é porque o problema do trigo é principalmente no final de ciclo, se chover, daí tem problemas de qualidade do trigo, enfim. Vamos torcer para que esses 18 milímetros não sejam aí um problema aí para esse finalzinho de ciclo. Eu acredito que não, né? Porque é uma e ainda é uma previsão, né? Aham. Se nós olharmos aqui no balanço hídrico, você vai ver no gráfico, a linha amarela, ela mostra a média dos últimos 10 anos. Uhum. Então, quando nós olhamos aqui, a gente pode perceber que o final de ciclo, ele está bem dentro da normalidade do que acontece na região. É verdade. O que foi anormal foi essa chuva muito grande no início do ciclo, que você está vendo esses picos azuis, eles mostram esse grande excedente hídrico fora da normalidade. Uhum. E mostra aqui para a gente também que em junho a gente teria um pouquinho mais de água na média dos últimos 10 anos. Né? Aqui ó, a gente fala de um excedente de 16, de 20 milímetros, e ele está acusando aquele déficit de 2. Coisa Né? coisa que faltou, então, e por isso justifica essa perda, então, Cristina. Exatamente. Então, ele foi uma chuva anormal, a concentrada, e também esse déficit também foi anormal pela média dos últimos 10 anos. Mas esse é o melhor resultado. Tem coisa pior, então. Esse é o melhor resultado. Vamos voltar lá? Eu vou buscar para você o talhão que a simulação que a gente fez em plantio 2 de maio. Aqui nós estamos com uma penalização maior. Porque Eu ela fiz um pegou ciclo esse período, menor. ele pegou esse período 130. mais seco por mais tempo, né? Exatamente. Aqui eu fiz um ciclo de 130 dias. Eu fiz um ciclo menor, né? Mudamos aqui a variedade. E uma expectativa maior, colocamos aqui 75 sacas. Deixa eu ajustar a tela aqui para a gente ver o que acontece. Então, você vê que o período de excedente, ele pegou quem plantou mais tarde, até porque, como estava chovendo muito, talvez tenha tido dificuldade de plantar, ele pegou menos tempo de chuva. E a penalização, ela começa antes para esse cultivar. E ele passa mais tempo sofrendo déficit hídrico e, obviamente, acaba penalizando. Em que momento da cultura começou a penalizar aí, Cristina? Deixa eu ajustar aqui, porque a tela, dessa forma, ela fica grande. Vamos ver aqui. Espigamento. No momento do espigamento. Faltou, realmente começou a faltar chuva no momento importante aí da produção, né? Sim, que da normalidade não aconteceria, né? Quando a gente olha aqui de novo a média dos últimos 10 anos na linha amarela, você vê que você passaria ainda um tempo, não com um excedente acentuado, mas com um excedente hídrico significativo para a cultura. E daí, por ela ficar mais tempo aqui sem essa chuva, a penalização foi maior, né? Foi maior, né? Aqui nós estamos falando, de momento atual, de uma produtividade de 59%. Podendo cair ainda mais, então. Mesmo que as chuvas... cair, pouca coisa, porque agora entra na fase de maturação mesmo, Sim. né? E as chuvas voltam, assim, pouquinho ainda, mas voltam, né? Pouquinho, mas voltam. Ô, Cristina, nesse estudo, tá computado aí, ou poderia ser computado aí perdas com frio, as geadas, ou não? Não, Alex, o que a gente poderia ter tido aqui no acompanhamento é o alerta de geada, de condição de clima, né, de geada. Mas a geada, ela acontece de forma particular, então aqui seria muito arriscado a gente penalizar alguma coisa só porque o clima caiu aí abaixo de 4 graus, né? É verdade. O ideal seria acompanhamento mesmo no campo, o produtor que estivesse acompanhando e ele conseguisse dizer para a gente que de fato a geada ocasionou alguma perda. E geada não é uma coisa generalizada, né, Cristina? Acontece não em pontos, né, da propriedade ou do município, enfim. É bem complicado avaliar mesmo.
Mas Depende muito do estágio da cultura, né? Que ela vai causar Isso. dano ou não, depende do estágio que está Isso, aquela cultura também. exatamente, exatamente. E geralmente o trigo gosta mais do frio, né? Sim. Então ele resiste bem aí a um período curto de geada, digamos assim. É Mas isso mesmo. é interessante essa análise, porque por causa de 15 dias a mais, quase metade da produção foi perdida, Cristina. 40% da produção aí. Bastante contra 77% que nós vimos na outra, né? É. Então, você olha aqui que o começo de abril ele já estava, né? Eu não sei exatamente quando abre Londrina para plantar, mas a janela, mas você vê que o começo de abril aqui já começou a ter excedente. Uhum. Né? E imagino que, inclusive, esse excesso de chuva deve ter prejudicado a colheita, o plantio também, O né? plantio. Deve ter dificultado mesmo, né? Que interessante, muito bom. Ô, Pois é. Cristina, Oi? pode falar, Não, desculpa. só para a gente olhar para frente aqui, a Ok, previsão, né? Nós temos 15 dias, previsão que vem lá do INPE, do CPTEC. Nós temos aqui, ó, tá vendo? Os próximos dias, 0 milímetros, não temos nenhuma chuva prevista. E quando a gente olha aqui uma tendência de 6 meses, o que ele mostra? Pouca chuva em agosto, mas com desvio negativo, até menos do que costuma acontecer. Você estava falando, na colheita, a chuva da colheita, como é que ela acontece? Ela não está sinalizando uma chuva maior do que costuma acontecer, muito pelo contrário, está sinalizando menor. menos chuva, né? Setembro também está com indicativo de menos chuva do que a normalidade, outubro ainda, Que né? coisa, vai Isso voltar a chover só em novembro. só em novembro. Então, o que a gente vê aqui? A safra, né, ela já está apontando, né? Diz que dia 15 de setembro abre o vazio sanitário. Então, se essa previsão, se ela continuar assim, talvez a gente não consiga plantar tão mais cedo esse ano. Isso a gente está falando para Londrina, especificamente para Londrina, lá no Paraná, certo? Isso aí, nós estamos falando região de Londrina, previsão para Londrina. Muito bom. Ô, Cristina, daqui a pouco a gente começa a analisar as possibilidades para a próxima safra também já, não? Não, sem dúvida. Daqui a pouquinho a gente começa a acompanhar o balanço hídrico para ver se as chuvas que começarem a acontecer, se elas estão dando condição de plantio ou não. Muito E bom. quem tiver aí a estação meteorológica na propriedade ou tiver pluviômetro, quiser mandar o dado para a gente, nós podemos fazer uma análise aí de cada propriedade, mostrando o que é que a chuva está dando condição ou não e para que tipo de cultivar. Legal. E quem quiser conhecer o sistema, o que faz? Pode entrar no www.cropview.com.br e lá no Experimente, o sistema está aberto, pode experimentar. E se gostar, tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente no contato@ruraltecnologia.com.br. cropview.com.br. Isso, o site é cropview.com.br. Muito bom. Cristina, semana que vem vamos falar um pouquinho do Rio Grande do Sul. A safra no Rio Grande do Sul é um pouquinho mais tarde. Será que ela foi afetada também? Vamos olhar, vamos passear no trigo do Rio Grande do Sul semana que vem. Então tá bom. Vamos fazer simulações e olhar para você. Se você tiver alguma dúvida do Rio Grande do Sul, semana que vem a gente traz análise do trigo, do plantio do trigo lá naquele estado, tá certo? Cristina, por enquanto, obrigado pela sua participação. Semana que vem a gente volta atualizando aí mais informações da safra e logo, safra de verão aqui para a gente analisar junto com o CropView e você aqui com a gente, tá certo? Muito obrigado, Cristina. Combinado, eu que agradeço, obrigado para todo mundo, bom final de semana, até semana que vem. Bom final de semana. Tá aí então, quem plantou um pouquinho mais para o final de abril teve resultados melhores, pelo menos é isso que é o que está indicando o CropView para o trigo.